Olá, meu nome é Jandir. Eu estou aqui para fazer uma aula de mecânica básica para o mini curso do PET Física. Essa aula será separada em alguns tópicos. Primeiro eu falarei sobre alguns conceitos fundamentais, depois eu passarei para cinemática, logo em seguida leis de Newton e, por final, energia. Para os conceitos fundamentais. Primeiro, a definição de grandeza. As grandezas escalares, elas são definidas por algum valor numérico e também por uma unidade de medida, como metros, horas, segundos. Porém, além delas, existem as grandezas vetoriais, que necessitam também de um valor e uma unidade de medida, mas também de uma direção e um sentido. E essas propriedades já foram discutidas em outras aulas desse mini curso. Para a gente poder descrever o movimento, a gente precisa definir outras grandezas, como, por exemplo, a posição. A posição de um corpo ela é uma grandeza vetorial que vai da origem de um sistema de referenciais até a posição do objeto estudado e em um determinado instante de tempo. Ela tem a distância até o objeto, a direção, esse tipo de informações. O deslocamento de um objeto é uma grandeza vetorial que define a variação da posição dele entre dois instantes de tempo. Então, ele é um vetor que vai do instante inicial até o instante final. A velocidade ela é definida pela variação da posição em uma variação de tempo, que também é uma grandeza vetorial. A aceleração é a variação da velocidade durante um período de tempo, também sendo uma grandeza vetorial. Agora indo para cinemática. Na cinemática a gente tem três tipos de movimento diferente. Temos o retilíneo uniforme, onde não há presença de aceleração. O movimento retilíneo uniformemente variado, que existe a presença de variação, de aceleração, então existe uma variação da velocidade. E também o movimento circular uniforme, onde a gente tem uma velocidade angular e uma aceleração centrípeta. Aqui a gente tem algumas equações. Temos a equação horária das posições, onde a gente vê a relação entre a posição S de um objeto relacionado à velocidade e também à aceleração. Eu não coloquei aqui a diferença entre o MRU e o MRV, porque no MRU é a mesma equação, só que com a aceleração igual a zero. Também existe a equação horária da velocidade, onde a gente relaciona a velocidade com a velocidade inicial mais a aceleração. E no movimento circular, a gente tem a velocidade escalar média, que é 2πr sobre t, a velocidade angular, que é a velocidade escalar média dividido pelo raio, e a aceleração centrípeta, que é a velocidade escalar ao quadrado sobre r. Agora nós vamos para um breve exercício resolvido, alguns breves exercícios resolvidos. Nesse primeiro, um trem A parte de uma estação às 10 horas, viajando a 80 km em uma linha reta. Às 10h30, outro trem B parte da mesma estação no mesmo sentido a 120 km por hora. As perguntas são: a que horas B alcança o trem A e qual a distância que os dois percorrem até o encontro? Bom, eu fiz um esqueminha rapidinho, onde nós temos às 10 horas o trem A partindo e às 10h30 o trem B partindo também. Aqui na esquerda nós temos a resolução do item A, onde, como a gente quer a que horas os dois estão na mesma posição, então a posição S de T para o A e para o B vão ser iguais. Então, eu utilizei uma breve manipulação, onde a posição S de T, a posição inicial seria 0 para o B, mais a velocidade vezes o tempo, e para o a posição inicial eu utilizei como VA vezes o tempo de 0,5 hora, que seriam os 30 minutos entre a partida do A e do B, mais a velocidade em A vezes o tempo. Então eu substituí os valores
e manipulei para conseguir isolar o tempo. Assim a gente chega que os dois se encontram depois de 1 hora do B partir. Para a gente achar o item B, que é a distância percorrida, a gente pode usar qualquer uma das equações, tanto para o A quanto para o B. Eu utilizei para o B porque ela é um pouquinho mais simples. Eu substituí e a gente acha que no final eles percorreram 120 quilômetros. Agora um exercício de MRUV. Um objeto ele é solto do repouso da sacada de um prédio. A gente vai desprezar a resistência do ar e ele atinge o solo com uma velocidade de 36 metros por segundo. O item A nos pergunta de que altura ele foi solto. Primeiramente, aqui seria um lugar onde a gente poderia usar a equação de Torricelli. Mas a equação de Torricelli ele não é nada mais do que uma reorganização das equações que eu já mostrei para vocês, para a velocidade e para a posição. Então, como a velocidade inicial desse problema é zero, eu consegui aqui na esquerda separar o tempo, sendo V sobre A, e substituir isso na equação da posição. Então, a minha posição no final seria 1/2 de V quadrado sobre A. Substituindo os valores da velocidade final e da aceleração que nós temos no problema, onde no final da questão diz para considerar o g igual a 10, que seria a nossa aceleração aqui, nós chegamos que a distância, né, fazendo alguns cálculos rapidinhos, que a distância que esse objeto foi solto é de 64,8 metros. O item B pergunta quanto tempo isso levou. Então eu usei a equação do tempo que eu encontrei, onde eu separei o tempo, que é V sobre A, e consegui rapidamente 36 metros por segundo dividido por 10 metros por segundo ao quadrado, 3,6 segundos. O item C nos pede se o mesmo objeto fosse lançado verticalmente para cima, com velocidade inicial de 36 metros por segundo, qual seria a altura máxima atingida? Bom, se você já tem um pouco de prática com MRV ou com queda livre, você saberia que é a mesma. Mas eu calculei aqui qual seria a velocidade. Eu utilizei o mesmo sistema de referência, onde o 0 seria o topo da sacada e 64,8 seria o chão. Separei agora o tempo de uma forma diferente, porque agora a gente tem uma velocidade inicial, mas a velocidade final é zero, porque a altura máxima ela é atingida quando a velocidade final é zero, porque aí iniciaria a queda, e aí ele não subiria mais. Então, eu substituí na equação da posição S0 como 64,8. A velocidade inicial, como o meu eixo está para baixo, a minha velocidade inicial ela é negativa, ela está apontando para cima. Então, ela é menos 36 metros por segundo. Vezes o t, mais 1/2 da aceleração vezes t quadrado. Eu substituí o t agora, e fazendo algumas manipulações e substituindo os valores, a gente chega em 64,8 menos 129,6 metros mais 64,8, que seria igual a zero. Então, a distância, a altura máxima, no caso, seria o nosso ΔS, ou seja, a altura final menos a altura inicial, o módulo disso, né? Porque distância não pode ser negativa, né? Então, fazendo isso, a gente tem 0 menos 64,8, o módulo disso é 64,8. Um terceiro exercício, esse aqui bem simples, sobre movimento circular uniforme. A gente tem uma roda gigante de raio de 10 metros que completa uma volta a cada 40 segundos. O item A pergunta qual a velocidade linear de uma pessoa sentada em um dos assentos. A gente só aplica a equação. A velocidade é igual a 2πr, que seria a circunferência, dividido pelo período.
2π vezes 10 metros sobre 40 segundos, isso dá aproximadamente 1,57 metros por segundo. A velocidade angular, que é o item B, ele pergunta, é a velocidade sobre r. Então, 1,57 metros por segundo, dividido por 10 metros, isso dá mais ou menos 0,157 radianos por segundo. Já a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Fazendo isso, a gente chega em aproximadamente 0,246 metros por segundo ao quadrado. Seguindo agora para leis de Newton, existem 3 leis, né? A primeira lei, a lei da inércia, ela diz que um corpo em movimento ele vai permanecer em movimento, ou um corpo em repouso ele tende a permanecer em repouso se não houver nenhuma força agindo sobre ele. Então, um corpo andando com velocidade constante, ele não vai mudar sua velocidade se não houver nenhuma força agindo sobre ele. O princípio da dinâmica, ele demonstra como a força resultante sobre um corpo se comporta. A força resultante seria a somatória de todas as forças sobre um corpo. Ela é igual à massa do corpo vezes a aceleração resultante. O terceiro princípio é o da ação e reação. Ela explica a interação entre corpos. Ou seja, se existe alguma coisa impondo uma força, existe essa força que ele impõe, ele também recebe, ou seja, ao mesmo tempo que existe uma força em uma direção, vai existir uma força de mesma intensidade, só que na direção oposta. Aqui estão uma representação básica da maioria das forças. A força normal e a força de tensão, elas não têm exatamente uma equação para elas. Elas normalmente são forças que, quanto maior outra força é, maior elas ficam. Ou seja, a força normal sobre uma superfície normalmente depende da força-peso do objeto, ou seja, a força-peso aplicada na superfície pelo objeto. A força normal, ela sempre é na direção normal da superfície, ou seja, para cima. Se a superfície é inclinada, ela vai ser inclinada junto com a superfície. Ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície, a direção dessa força. A força de tensão, ela é uma força estritamente ligada a cordas, ou seja, quando nós temos dois blocos, uma polia e uma corda, existe a força de tensão na corda. Existem também as forças de atrito. O atrito estático é o atrito antes do objeto se mover, ou seja, ele é uma força que a força que você está aplicando no objeto necessita de chegar nessa força de atrito máxima para aí o objeto começar a se mover. A força de atrito ela não move nada, ela é uma força dissipativa. A força de atrito cinético ela é quando o objeto já está se movendo. Então, eles têm o coeficiente de atrito, tanto estático quanto cinético, e eles dependem da normal, da força normal. A força-peso é uma simplificação da força gravitacional para sistemas próximos da superfície da Terra, onde nós conseguimos simplificar para uma força que depende só da massa do objeto e da constante g, que às vezes é aproximada por 10 metros por segundo ao quadrado. Mas normalmente é mais próxima de 9,1, 9,81. Já a força gravitacional, ela é a força que media as massas, a força entre as massas. Então, ela depende da constante gravitacional, da massa do primeiro objeto, da massa do segundo objeto e da distância entre os dois objetos. Essa é uma força sempre atrativa. Então, ela atrai um objeto para o outro. E também existe a força elástica.
A força elástica, ela é uma força normalmente representada como menos kx, né? Ela é uma força exclusiva de molas ou outras coisas que deformam, e ela é uma força reconstrutora, ou seja, ela tende a fazer a mola voltar a seu estado de origem, a seu tamanho de origem. Agora, passando para energias, depois eu farei um exercício resolvido. Nós temos, relacionado àquelas forças que eu acabei de mostrar, nós temos três energias diferentes. Nós temos a energia cinética, que é a energia associada ao movimento dos corpos. Então, a energia cinética é 1/2 do mv quadrado. Também temos a energia gravitacional, que é a potencial gravitacional, que é a energia associada à posição do corpo em um sistema com presença de campo gravitacional, ou seja, a Terra, por exemplo. E ela seria a massa do objeto vezes a constante a aceleração gravitacional e a altura. Normalmente, a energia potencial gravitacional, a gente utiliza um sistema de referência para poder diferenciar ela, ou seja, a gente consegue arbitrariamente escolher onde o zero dela é, onde a altura começa a contar. Então, ela a diferença entre as duas energias sempre vai ser a mesma, independente de onde você iniciar o zero da altura. E também tem a energia potencial elástica. Ela é a energia que é armazenada por molas ou corpos elásticos que sofrem algum tipo de deformação, e ela é 1/2 de kx quadrado. Ela tem bastante semelhança com a energia cinética. A energia mecânica, ela não está associada exatamente a uma força, mas ela é a soma das energias cinéticas com as energias potenciais. Então, utilizando as energias que eu coloquei antes, a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica. E a energia mecânica, quando não existe nenhuma força dissipativa como o atrito, ela é conservada. Então, essa soma é uma constante. Passando para trabalho e potência, o trabalho ele é a energia transferida por uma força para um corpo em um determinado deslocamento. Então, o trabalho W é a força escalar deslocamento, que a gente pode abrir como força deslocamento vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre a força e o deslocamento. Ou então, se a gente quiser fazer o cálculo do trabalho em relação à energia, o trabalho é a variação de energia, então seria a energia final menos a energia inicial. A potência, ela mede a rapidez que essa transferência de energia, que é medida pelo trabalho, é feita. Ou seja, a potência média de um determinado percurso seria o trabalho dividido pelo tempo que é feito esse percurso. Já a potência instantânea é F escalar V, ou pode ser escrita também como F vezes V vezes cosseno do θ, que é o ângulo entre V e F. Também nós temos o momento linear, que é a medida da quantidade de movimento. Ela é uma grandeza vetorial que mostra como ela armazena essa quantidade de movimento, ou seja, ela é um produto entre a massa e a velocidade do objeto. E quando a gente tem uma força externa que é zero, ou seja, é um sistema isolado, essa quantidade, o momento linear, ele é conservado. Passando agora para um exercício resolvido. Um bloco de massa 5 kg, ele é puxado para cima de um plano inclinado de 30 graus em relação à horizontal por uma força F paralela ao plano. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é de μ igual a 0,2.
O bloco ele percorre uma distância de 4 metros ao longo de um plano com velocidade constante, e para a gente usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o item A pede para a gente calcular a intensidade da força F. Bom, primeiramente, a gente vai colocar todas as forças que existem nesse sistema. Então, a gente tem a força F em vermelho, né? A gente tem o bloco, um sistema de coordenadas x e y, deslocado em 30 graus para ficar mais simples o problema. O nosso plano em 30 graus, então, a força F em vermelho, o bloco em preto, né? Em amarelo, a gente tem a força normal, em azul, a força atrito, e em verde, a gente tem 3 força-peso. Por que a gente tem 3? Nós podemos ver que tem uma força-peso exatamente na vertical. Essa é a força-peso convencional. Só que, como a gente tem um sistema de coordenadas x e y que é inclinado, e todas as outras forças são inclinadas nesse mesmo sistema, então a gente pode decompor essa força-peso em duas forças, né? Então, a força em x seria mg seno de 30 graus, e em y seria mg cosseno de 30 graus. Então, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, que é da força resultante. E como a velocidade é constante, como o nosso problema disse, a força resultante é zero, porque não existe aceleração. Então, a aceleração é zero, então a força resultante é zero. Então, em y, a gente vai ter uma força resultante, que é igual a zero, que é igual a menos py, que é o peso em y, porque ele está apontando no sentido negativo de y, mais uma normal, que está apontando no sentido positivo de y. Então, a gente tem que a normal é igual a mg cosseno de 30 graus. Passando para x, nós temos que também a força resultante é zero. Então, a força de atrito mais o peso em x, que são as duas forças que apontam na direção do nosso eixo x, na direção que ele cresce, positivo, menos a nossa força de interesse. Porque a velocidade é constante, né? Então, a força resultante é zero. Então, fazendo uma manipulaçãozinha rápida, a nossa força vai ser vai ser igual à força de atrito mais o peso em x. Substituindo tanto a normal quanto a equação do peso em x, nós vamos ter um mu do atrito cinético, mg cosseno de 30 graus, mais mg seno de 30 graus. Substituindo os valores para o mu, para a massa, para g, para o cosseno, então a gente vai chegar que o nosso primeiro termo, que seria do atrito, seria de 8,66 newtons, e a do peso em x seria de 25 newtons. Então, a nossa força seria a soma desses dois, que seria 33,66 newtons. O item B pede para a gente determinar o trabalho realizado pela força F. O trabalho vai ser a nossa F vezes o deslocamento. Então, escalar deslocamento. Então, seria a F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que como o deslocamento é feito na direção da F, porque é subindo esse plano inclinado, o cosseno é cosseno de zero, que seria 1. Então, o nosso trabalho seria o 33,66 newtons vezes os 4 metros. Isso seria 134,64 newton-metro. O nosso item C vai ser... Ele pergunta qual que é o trabalho realizado pela força-peso. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de F será a força-peso. A força-peso, nesse caso, ela tem um ângulo diferente de zero. Então, a gente tem que saber qual que é esse deslocamento, qual que é esse ângulo. Se o deslocamento está sendo na direção da F, que é a seta em vermelho,
e a nossa setinha verde na vertical é a nossa força-peso, isso quer dizer que a gente tem um ângulo maior que 90. Então seria 90 até ele ficar igual a o peso em y, mais os 30 graus, que seria do plano inclinado. Então, no final, seria uns 120 graus. Então, seria o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos 0,5. Então, substituindo os valores ali, a gente tem menos 100 newton-metros. Ou seja, como essa força ela está no sentido contrário do deslocamento, o nosso trabalho é negativo. Essa foi a minha aula para o minicurso. Eu coloquei aqui as minhas referências e muito obrigado pela atenção.